As duas portas da residência que nós estávamos terminando essa reforma tinha sido arrombada, tinha sido quebrada. Em questão de 8 dias, eles fizeram 2 furtos. Assim, levantaram a voz um pro outro? Falando normal, falando, você é muito safado, Alessandro, você é muito pilantra, porque você chegar a pegar ferramenta, pai, trocar troco de droga. Ferramenta minha não tinha, do meu irmão não tinha. Quando eu dei os 2 tiros nele, foi a hora que ele sacou o revólver que estava com ele. Você levou 2 facadas e não gritou? Não gritei, eu puxei da garruchinha, foi nessa hora que eu dei o tiro nele. Aí, eu vi a cara dele vindo pra cima de mim. Não podia fazer mais nada, foi onde que eu apertei. Foi na hora que ele puxou o 32. Na hora que ele puxou o 32, que ele engatilhou, eu bati as 2 mãos em cima do revólver. Bom dia, excelência. Silvio Aparecido Freire, 47 anos. Sou casado. Sou mestre de obras. Mestre de obras. Sim. O senhor mora aqui em Faxinal? Sim, senhor. Certo. Seu Silvio, esse aqui é o seu interrogatório, tá? Então o senhor tem o direito de permanecer calado sem que isso seja interpretado contra o senhor. Mas é oportunidade. Eu ressalto isso principalmente aos senhores jurados, tá? Que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu, tá? Mas essa é a oportunidade que o senhor tem de esclarecer a sua versão dos fatos, tá? De falar tudo o que interessa à sua defesa, tá? E eu ressalto que uma confissão nesse momento, caso o senhor venha ser condenado por decisão dos senhores jurados, isso será considerado em benefício do senhor, tá? Eu vou antes perguntar da pessoa do senhor e na sequência eu vou perguntar sobre os fatos, tá bom? Ressaltando que o senhor tem direito ao silêncio em relação às perguntas relativas aos fatos, tá? Seu Silvio, o senhor estudou até que série? 6ª série. Até a 6ª série. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com construção civil. Com construção civil. O senhor é pedreiro, auxiliar de pedreiro? A minha carteira eu sou registrado pedreiro, carpinteiro, azulejista e contramestre. E contramestre. Eu sempre trabalhei com obra. Certo. O senhor trabalhava registrado? Sim. Certo. O senhor trabalhava para quem? Várias empresas. Não, mas a última empresa que o senhor estava trabalhando? A última empresa que eu trabalhei foi a construtora Yoshi, de Londrina. Construtora Yoshi. Isso. Na época dos fatos, eu já me encontrava trabalhando por conta própria. Tá. Quanto que o senhor estava tirando na época dos fatos? Eu ganhava aí R$3.000 por mês. 3 mil. Tá. Certo. E o senhor morava com quem aqui em Faxinal nessa época? Com minha mãe. O senhor e sua mãe? Isso. O senhor tem filhos, não? Tem. Quantos filhos o senhor tem? Quando eu vim preso, eu tinha 4 filhos. Eu tinha dois homens e 2 meninas. Eu perdi, nesses 3 anos, eu perdi 2 filhos. Um filho meu mais novo, ele se suicidou. E o outro, ele foi vítima de umas balas perdidas que teve aí na rua, aí, em Londrina, e ele acabou perdendo a vida. Certo. Esses filhos do senhor têm que idade? O meu filho tinha 16, o que se enforcou. O que foi morto tinha 29. Certo. E os outros filhos do senhor, as outras Tem uma filhas? filha com 25 anos, casada, Certo. em Curitiba, e tem outra com 17, que também está morando em Curitiba. Também está morando em Curitiba. Isso. Certo. O senhor paga pensão para elas, para algum Sim. desses filhos? Para mais nova? Só para mais nova. Tá. O senhor já respondeu antes por algum outro crime, não? Não, excelência. Eu tive um porte, uma posse, em 94. Posse de arma? Isso. E foi feito um acerto. A senhora juíza na época, eu paguei uma cesta básica. Certo. Foi transação penal. Isso. O senhor foi beneficiado por transação ou suspensão condicional do processo. Exato. Tá. E o senhor acabou, na data da prisão, acabou respondendo também por uma posse de arma, não foi? Lá em Isso. São Paulo, no estado de São Paulo, o senhor acabou respondendo por uma posse de arma. Certo. Tá. Eu vou perguntar aqui a respeito dos fatos, eu vou ler a denúncia aqui, os fatos dos quais o senhor está sendo acusado, e na sequência eu vou perguntar a respeito deles. Consta aqui na denúncia o seguinte, que no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta da 00:45, no interior da residência localizada na rua Ponta Grossa, número 152, no Jardim Santa Helena, no município e comarca de Faxinal, o senhor, juntamente com o adolescente Eric Mateus, em divisão de tarefas e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitura e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesta vontade de matar, munido de uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, capacidade para 6 disparos, de calibre nominal 32,
ceifou a vida da vítima, Alessandro Antunes dos Santos, lhe desferindo vários disparos que causaram um ferimento pérfuro-contuso com auréola equimótica, com zona de contusão e enxugo, halo de queimadura e tatuagem, com 7 milímetros de diâmetro, 10 milímetros abaixo do rebordo orbitário esquerdo, direcionado de frente para trás, da esquerda para a direita, com ângulo de 45 graus em relação ao eixo da antero-posterior e de cima para baixo, com ângulo de 30 graus em relação ao plano da Terra. 2 ferimentos pérfuro-contusos com auréola quimótica, zona de contusão e enxugo, na região intraclavicular esquerda, com 7 milímetros de diâmetro, além de um ferimento pérfuro-contuso com bordas evertidas, ovalar, medindo 10 por 7 milímetros, na face lateral do terço médio proximal do braço esquerdo, as quais foram as causas efetivas de sua morte por traumatismo crânioencefálico por ferimento de disparo de projétil de arma de fogo. Consta do caderno investigatório que o senhor e o adolescente deslocaram-se até a residência da vítima naquela madrugada. E enquanto o senhor entrou no quarto e efetuou os disparos, o então adolescente, permaneceu vigiando a movimentação de pessoas nas imediações, para garantir o êxito da conduta criminosa. O delito teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o senhor teria agido de forma inesperada, de inopino, ingressando no local e efetuando os disparos contra a vítima enquanto ela repousava no seu quarto. Segundo fato, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no fato anterior, o senhor, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, a saber do adolescente Eric Mateus, ao praticar com ele o crime de homicídio supracitado. Esses fatos aqui são verdadeiros, não? A verdade é que eu fui até a casa dele. O senhor foi até a casa do Alessandro? Até a casa do Alessandro. A verdade é que a gente conversou por uns 45 minutos, mais ou menos. Ele estava fazendo uso de droga quando eu cheguei até a casa dele. Chovia muito nesse dia. Eu realmente tinha um guarda-chuva. E aconteceu que eu comecei a perguntar para ele, porque quando eu recuperei as ferramentas... Tá, deixa eu perguntar algumas coisas, alguns detalhes para o senhor, porque daí a gente não precisa voltar, tá? Daí o senhor vai seguindo nessa linha. Então o senhor disse que o senhor realmente foi até a casa do Alessandro nessa noite. Sim. Certo. O senhor era amigo do Alessandro? Na verdade, meritíssimo, eu não era nem amigo dele, nem inimigo dele. O senhor não tinha nenhuma relação com ele? Não, eu não tinha vínculo nenhum com ele. Tá. As testemunhas, o senhor acompanhou aqui o depoimento das testemunhas, dos testemunhas não, dos informantes, na verdade, que disseram que o senhor frequentava a casa do Silvio. Nunca. Eu fui 2 vezes na casa dele, mas no intuito de pescar alguma coisa, porque em questão de 8 dias, eles fizeram 2 furtos. Eles furtaram a casa do meu irmão primeiro. Quem? Eles quem? Ele e mais 2 companheiros dele. O Alessandro e outros 2 companheiros. Isso, daí eu recuperei um televisor, um aparelho de TV, que, coitado do menino, estava pagando, era 24 prestações, tinha pagado 2. E através de informação eu vinha saber que fulano tinha comprado. Daí eu cheguei na casa dele e falei, ô Índio, você comprou uma televisão? Índio quem que é? É o rapaz que comprou. Ele é cunhado do Cabo Carlão e trabalha na prefeitura. Tá. Não sei falar para o senhor o nome dele. Falei, Índio, eu fiquei sabendo que você comprou uma televisão aí, e roubaram a televisão do meu irmão, rapaz. E não foi só a televisão, mas a televisão era mais caro. Daí ele falou, não, eu comprei a televisão, paguei R$600. Eu falei, tem como você deixar eu ver? Ele falou, tem. Aí eu entrei, eu falei, essa televisão é do meu irmão, mas eu, de todos os, por hipótese, eu vou pedir para ele trazer a nota. Aí meu irmão veio, eu liguei para ele, ele trouxe a nota da televisão, conferiram lá, realmente era a televisão. Daí ele falou, Silvio, eu comprei essa televisão do fulano, paguei R$600, eu não posso te devolver sem você me reembolsar o dinheiro. De quem que era o fulano? Alessandro. O Alessandro, ele tinha comprado a TV do Alessandro. Tinha comprado a TV dele. Daí eu falei, eu não posso te devolver o dinheiro, porque para começar, eu sei que você tem teus filhos, que você trabalha na prefeitura e tudo mais, mas você comprando um objeto roubado, você está incentivando o cabo a roubar mais ainda. Então você vai assinar o quê? Uma receptação. Você prefere devolver ou você quer que eu chame a polícia? Ele falou, não, leva a televisão que depois eu me acerto com ele. Tá. Como é que o senhor chegou nessa pessoa? Informação. Informação. Você vai perguntando aqui, perguntando ali. O Tá. bairro é pequeno, JK. Tá. Isso aconteceu quanto tempo antes da morte dele? Uns 10 dias. Uns 10 dias antes.
Certo. E aí o senhor foi até a casa dele? Não, eu não fui procurar o Alessandro. Não foi. Não, eu não fui. Quem foi procurar ele foi o rapaz que comprou a televisão. Falou, eu quero meu dinheiro de volta. Tá, e o senhor sabe se ele conseguiu o dinheiro de volta? Não. Não? Tá. E depois, o que aconteceu da história do furto das ferramentas, que o senhor teria dito aí que ele teria furtado as ferramentas? Como é que foi isso? Não, depois desse acontecimento, desse episódio da televisão, a história não acabou por aí. Porque até então eles roubaram a casa do meu irmão, que era no Vale Verde. Eu moro no JK. Tá. Aí os rapazes falaram, o menino que recuperou a televisão mora perto do Hipólito, por ali, Tá. perto do Arroz Cajueiro. Eu estava consertando os internites, estava parafusando umas capas de internite da cobertura da área da minha mãe, que eu havia trocado no domingo. Só que não tinha dado tempo de parafusar tudo. Eu estava em cima da cobertura. Nisso desceu um Vectra verde, daqueles Vectra mais antigos, e parou na esquina. E ele desceu do carro, desse Vectra, ele desceu e veio com o revólver em punho, assim, com as duas mãos segurando. Quem? Esse é o Alessandro. O Alessandro? É. Aí ele pegou e entrou. Ele entrou dentro do portão da minha casa. E daí tinha um casal passando, o casal ficou olhando. E ele olhou para o casal e falou um monte de palavrão de baixo escalão, xingando, porque eles estavam olhando ele. Daí ele entrou no portão da minha casa. Eu, de cima da cobertura, falei, ô Alessandro, o que é isso? Por que você está aqui armado? Daí nisso a minha mãe já começou a chorar. Começou a chorar. E a minha sobrinha saiu de dentro da casa, daí minha mãe falou, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, você que pegou a televisão lá, rapaz, ninguém roubou nada teu, não. Falei, não, vocês não roubou nada meu, vocês roubaram do meu irmão. Lá no Vale Verde, na última rua do Vale Verde, lá na beira do mato. Ele falou, rapaz, nem foi eu que roubei, foi os meninos que foi lá, que pegou lá, mas não tem nada a ver comigo. Só que você vai ter que me reembolsar, você vai ter que me dar o dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho que te dar nada. Tá. Aí, resumindo, ele conversou um pouco ali, minha mãe deu um café para ele. Ele tomou um café, nós começamos a conversar e nós não ficamos inimigos por conta disso. Eu soube entender. Eu só pergunto sobre esse episódio, porque esse episódio o senhor nunca relatou nas suas versões anteriores. Por que o senhor trouxe esse episódio só agora? O meu depoimento de Rio Preto tá tudo o que aconteceu, Excelência. Tudo. Não, o seu interrogatório de Rio Preto, que consta aqui, o senhor disse apenas em relação ao compressor e as ferramentas. O senhor não mencionou em relação ao televisor. Eu relatei tudo isso, Excelência. O que eu estou relatando para o senhor aqui está no meu depoimento. Tá bom. Bom, seguindo. Então aconteceu isso, o senhor então desceu ali da Eternite, que o senhor estava lidando com coisa. Isso. Os senhores conversaram, a sua mãe chegou a servir um café para ele. Exato. E ficou tudo bem. Ficou tudo bem, ficou tranquilo. Eu falei, ó, Alessandro, ele falou, Silvio, eu tenho que devolver o dinheiro do rapaz lá, R$600. Você não quer me comprar esse revólver? Eu te dou por 2.000. Então, eu não quero. Nessa oportunidade ele ofereceu o revólver. Nessa oportunidade, o mesmo revólver que ele estava em punho, ele falou, me compra esse revólver, eu te dou por R$2.000, que eu tenho que devolver o dinheiro do... Que revólver que era? Acho que era um 32. Era um 32. Tá, e aí, o senhor comprou? Não. Não comprou? Não. Tá. E aí, isso foi quanto tempo antes da morte? Isso foi uns 10 dias antes da morte dele. Tá. E depois? Depois eu não sei explicar se foi uma vingança ou se foi uma fatalidade. Nós chegamos para trabalhar numa segunda-feira de manhã, as duas portas da residência que nós estávamos terminando essa reforma tinha sido arrombada, tinha sido quebrada. As duas portas, estouradas. Tá. Nós entramos para dentro, a ferramenta minha não tinha, do meu irmão não tinha, do eletricista... Quem que estava trabalhando lá nessa residência? Estava eu, meu irmão, o eletricista mais o ajudante dele, e o pintor mais o ajudante. Só que o pintor, como estava fazendo uns retoques em outra obra, ele deu falta do compressor bem depois. Tá. O senhor disse que... E aonde que era essa casa? Onde que era essa obra? Eu não me lembro de nome da rua, Meritíssimo. É bem próximo aqui. Tá. Para quem que era? De quem que era essa obra? Do Valdecir, mais conhecido na cidade como Bocão. Bocão. Tá. Os senhores estavam trabalhando nisso e daí os senhores chegaram na obra, tinha arrombado. Não tinha nada de ferramenta mais. Certo. E aí, depois disso? Daí eu fui investigar. Fui correr atrás para ver se eu descobria alguma coisa. Se alguém aparecia vendendo alguma ferramenta barata para mim poder tentar localizar, pelo menos, os que eram dos outros. Porque os que eram da gente, a gente não tinha tanta preocupação. Tá. Porque o que é meu é meu. O responsável pela obra era eu e meu irmão nessa época. E aconteceu que eu descobri a casa, eles alugaram uma casa lá no JK. Eles quem?
Ele, mais os outros povos lá. Ele quem? Eu preciso que o senhor fale os nomes, para Então, os jurados poderem entender. O Alessandro, mais 2 companheiros dele lá, ou 3, que eram envolvidos nesse tipo de crime, de roubo, eles alugaram uma casa lá no JK. Para quê? Para traficar e para guardar as coisas que eles... Certo. E aí? Daí eu descobri essa casa e paguei, dei R$50 para um rapaz entrar lá, para confirmar se tinha alguma ferramenta lá. Quem que era esse rapaz que o senhor pagou? Eu paguei um tal de Adilson. O Adilson. Ele entrou na casa para ver se as ferramentas Isso. estavam lá. Ele entrou para comprar uma droga e, ao mesmo tempo, para ver se tinha alguma coisa lá. Tá, e aí? Daí ele saiu e ele falou, Silvio, tem muita coisa. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eles vão amanhã de manhã levar tudo para Londrina para trocar em troco de droga. Tá, e aí? O que o senhor fez? Daí eu entrei em desespero. Daí o que eu fiz? Eu vim na delegacia, falei com 4 policiais na época, a respeito do fato que eu tinha descobrido a casa, que lá tinha umas coisas dentro. Eles só me falaram que não podia entrar na casa porque eles não tinham mandato. Tá. Mas o senhor registrou o boletim de ocorrência? Não, eu não registrei. Porque na época era o seu Lucínio e ele não se encontrava na hora. Era para mim voltar mais tarde. Eu acabei não voltando. Tá, e aí? Daí eu procurei um policial que nós tínhamos construído a casa dele lá no Jardim Novo Faxinal. Chama-se Jurandir. Eu procurei o Jurandir e falei, Jurandir, assim aconteceu, assim, 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 assim. Você pode ajudar a gente a resgatar essas ferramentas? E outra, tem muito mais coisa lá que não é nosso, que provavelmente é de outros furtos. Ele falou, Silvio, nós não podemos entrar na casa porque nós não temos mandato. Então você vai fazer o seguinte, fica numa casa lá de prontidão lá, de Campana, e assim que eles carregar as coisas nos carros, eles vão carregar amanhã de manhã. Eu falei, a informação que eu tive é essa, que eles vão carregar amanhã de manhã. Assim que eles carregar, você me liga, que nós vamos... Tá, e daí a gente pode fazer o flagrante. O senhor fez isso? Fiz. Tá, e aí aprenderam as ferramentas? Não, eu liguei 10 vezes, quando eles chegaram, eles já tinham saído com os carros. Não deu tempo. Tá, também não foi registrado nada disso? Também não foi registrado. Tá. Eu estou perguntando, na verdade, porque essa versão que o senhor está apresentando, ela foi apresentada pelo senhor, mas nenhuma das testemunhas, nenhuma coisa ao longo da instrução confirma essa versão, ou sabe desses fatos. Né? É por isso que eu estou perguntando para o senhor, porque o senhor está apresentando a sua versão aqui, mas ninguém viu, ninguém ficou sabendo disso. Só nós da obra mesmo, porque se fala, você não pega mais. E aí? E depois disso? Daí, depois disso, eles conseguiram fugir. Tá. Desapareceram com as coisas. Tá. O Alessandro estava no meio? Tava. O senhor viu o Alessandro lá carregando as ferramentas? Não, carregando as ferramentas não, ele estava junto no carro. Estava junto no carro. Tava. Tá. E aí? Daí eu fui para minha casa desesperado, chorei muito. Na época tinha várias pessoas da família que presenciou, que família não serve de testemunha, mas que presenciou o nosso sofrimento, porque era uma ferramenta que a gente demorou 5 anos para conseguir comprar. Tá. O que tipo de ferramenta que era? Levaram serra, maquita, plana elétrica, laser, certo, rompedor de concreto. Certo. E daí? O que aconteceu na sequência? Daí o senhor foi para casa, ficou desesperado. Aí as polícias não conseguiu prender ninguém. Eu falei, agora nós perdemos. Só que avisaram no Mauá, disse que não passaram. Então eles não conseguiram tirar as ferramentas da cidade. Não conseguiram? Não conseguiram levar para fora. E eu continuei investigando, eu continuei procurando essas ferramentas no intuito de comprar. Porque todas as ferramentas nossas tinham nota. Tá. Oi? Só um momentinho. Eu só peço a atenção de todos os jurados para prestarem atenção durante a instrução, tá? Porque se os senhores não prestarem atenção, isso pode ocasionar problemas tanto na compreensão dos senhores a respeito do fato, quanto na rigidez do próprio julgamento. Então eu peço só que os jurados continuem sempre prestando atenção, não só aqui na instrução, como posteriormente nos debates entre o Ministério Público e a defesa, tá? Bom, vamos retomar. Então, aí eu continuei investigando, eu continuei procurando. Todas as pessoas que eu encontrava na rua que tinham um certo conhecimento, eu fazia umas perguntas. Se não sabia quem que tinha para vender umas ferramentas. Tá, e aí? E aí que um rapaz que trabalhou comigo na última reforma que eu fiz na casa de uma pastora aqui, ele falou, Silvio, tem uns piá lá embaixo, lá nas Populares Novas, que tá vendendo umas ferramentas boas, por que você não vai lá? Tá. E eu fui. E aí? Chegou lá, eu reconheci as ferramentas. Eram as suas? Era do eletricista. A do eletricista. Isso, que estava prestando serviço para nós. E quem eram esses piás? Era o Alexandre, o Davi, na época.
E aí eles não quiseram nem o dinheiro que eles deu a droga, o valor da droga que eles deu para os meninos. Eu falei, quanto que vocês pagou por essas ferramentas? Porque era um rompedor que custava 2.000, 2.000. Tá, então esse Alexandre e esse Davi eram traficantes, eles tinham trocado. Isso, eles Tinham trocado a droga por essas ferramentas por droga. por droga. Tá, e eles falaram quem que tinha trocado? Eles falaram que não era para mim levar a polícia lá, só isso. Eles me devolviam Tá, as ferramentas, mas se eu levasse a polícia lá, podia ter certeza que eles eram do comando e eles iam me matar. tá. E aí? Daí eu peguei as ferramentas e devolvi para o eletricista, que só foi resgatado as ferramentas dele. Tá, e aí? Daí o dono da obra, eu cheguei com as ferramentas, falei com o Neno, né, com o Valdecir, falei, Valdecir, eu não recuperei o que é meu nem o que é do meu irmão, mas as ferramentas mais caras, que é do eletricista, no caso que era o Frango, o César, tá aí, consegui recuperar. Daí ele falou, não. Aí ele falou assim, Silvio, da onde saiu as ferramentas de vocês, da onde saiu as dele, saiu também as outras ferramentas do pintor. Então, aonde você encontrou essas ferramentas, nós vamos levar a polícia lá e eles vão ter que dar conta. Tá, e aí? A situação que eu fiquei. Tá, e aí? Daí eu falei que eu não podia fazer isso. Pedi para ele mais 24 horas que eu ia tentar recuperar esse compressor, tentar ver para quem que tinha sido vendido. Certo. E aí, o compressor era de quem? Era do pintor. Era do pintor. Tá. E aí? Como é que o senhor chegou no Alessandro? Eu cheguei através desse sapinho aí. O sapo tinha vendido umas coisas. O sapo é o José Carlos. Isso, o sapo tinha vendido umas coisas que o Alessandro deu para ele vender. Foi lá e trocou por droga. Daí, através do sapo, eu fiquei sabendo que estava com ele. Que tinha sido o Alessandro. Que tinha sido ele, e que ele tinha dado as coisas para ele vender, e que o compressor também estava com ele. Também estava com o Alessandro. Isso. Tá. E aí o senhor foi até a casa do Alessandro no Isso. dia dos fatos? Nesse dia eu estava no bar, do lado, um pouquinho para cima da casa dele, até umas 10h30 da noite mais ou menos, eu estava bebendo, o bar fechou, eu peguei 1 litro de amendoim, lembro como se fosse hoje, e desci para casa dele. Amendoim, uma batida de amendoim? Isso. Aquela batida de amendoim? Certo. E o senhor estava armado? Eu estava assim, eu estava com uma garruchinha de 2 tiros 22. Uma garrucha 22? Isso. Certo. O senhor portava essa arma? Isso, nesse dia eu estava com ela. Tá. E aí o senhor foi até a casa do Alessandro? Sim. Às 10h30 da noite o senhor saiu do bar e foi até lá? Isso. Tá. E como é que foi lá? Eu comecei a conversar com ele, pedi por favor para ele me devolver ou me indicar a pessoa que ele teria vendido, que eu reembolsava, que era só para evitar de levar a polícia onde ele já tinha vendido as demais ferramentas, porque ia ocasionar em morte, eu já estava sabendo que ia. Tá. E aí o senhor então foi lá e conversou com ele? Nessa hora que eu cheguei, ele estava fazendo uso. Ele estava fazendo uso do quê? De crack. De crack? Isso. Estava dentro da casa dele? Ele estava dentro da casa dele, porta aberta. Tá. Tava sozinho? Estava sozinho. Tava sozinho. Certo. A casa dele era uma casa isolada ou ela tinha mais casas por ali? Como é que é? O quarto dele era um quarto de parede e meia com os familiares. De parede e meia com os familiares. Era um ponto separado, porque ali era um encontro, posso dizer assim, ali era um fumódromo. Ali era onde se juntava tudo, as coisas ruins da cidade, juntava tudo ali. Tá. O senhor frequentava esse lugar? Não, fui 2 vezes na casa dele. Para que o senhor foi 2 vezes na casa dele? No intuito de pesquisar, tentar coletar alguma informação. Tá. Porque os ladrões se reuniam tudo ali. Tá. E o senhor disse que nessa noite, então, o senhor foi lá e ficou conversando com ele. O senhor tinha bebido no bar, foi com o amendoim, carregando o amendoim, Isso. armado com essa garrucha, e o senhor foi até lá. Isso. O senhor ficou quanto tempo conversando com ele? Eu não sei informar o tempo certo, mas fiquei praticamente uns 45 minutos. 45 minutos. Mais ou menos conversando com ele. Os senhores estavam conversando alto, conversando baixinho? Conversando normal. Normal, que nem eu estou falando com o senhor. Talvez até mais baixo ainda. Talvez até mais baixo. Certo. E o que ele falava para o senhor? Ele falava que ele não podia fazer nada, porque ele já tinha fritado o compressor. E não tinha como ele fazer mais nada, e nem podia. Tá, mas ele admitiu que teria realmente levado. Ele admitiu. Tá. Ele falou, eu não posso fazer nada para te ajudar, porque infelizmente eu já fritei. Na língua deles ele já tinha fumado, ele já tinha trocado. O senhor usava droga, não? Não usava droga, eu só bebia bebida de álcool. Nunca usei droga. Crack, o senhor usava? Não, tenho 50 clientes aí na cidade aí que me conhecem.
Tá. O senhor disse que o senhor estava lá, ele falou que tinha fritado, entre aspas, o compressor, Isso. que não podia devolver para o senhor, e daí, na sequência, como é que foi? O que aconteceu depois disso? Daí nós começamos a ter uma conversa mais calorosa. Eu comecei a falar umas palavras para ele que era meio pesada. Os senhores gritaram? Não, assim, não. levantaram a voz um Não, pro outro? falando normal, falando, você é muito safado, Alessandro, você é muito pilantra, porque você chegar a pegar ferramenta, rapaz, trocar troco de droga. O Alessandro nunca trabalhou na vida, o Alessandro sempre viveu de roubo. Tá, mas e aí? Como é que foi a discussão, objetivamente? Aí ele levantou, pegou uma espécie de um cachimbo, que é o qual ele usava a droga dele. Nesse momento ele estava fumando numa lata de Coca-Cola. Tá, Ele pegou um pedacinho de faca de serra, assim, que é meio cortada, sem ponta, e desmanchou aquele cachimbo e começou a rapar ali. E eu até então estava bebendo ainda. Ele começou a rapar e ele rapou uma porção, assim, de um... como se fosse um óleo queimado, sabe? E colocou em cima de um papel, numa mesinha do lado da cama. Ali ele deu mais uns 2 ou 3 fumadas, deu mais umas 2, 3 fumadas ali, e eu sentado do lado dele. E certo, quando ele passou a mão naquela faquinha e deu para dar aquilo em mim. tá. Eu pulei muito rápido, eu pulei rápido. Ele me acertou o braço. Me acertou o braço. Me acertou o braço, mas eu não sentia, porque eu estava no calor da bebida. Não senti O nada. senhor estava embriagado. Não totalmente embriagado. Mas como é que o senhor não sentiu uma faca, Eu uma não facada? senti, eu Tá. não senti. Eu não senti essa do meu braço, eu não senti. Quando eu levantei, que eu cheguei na porta, que eu fui sair, eu senti outra nas costas. Daí essa eu senti que rasgou. Tá. Alguém cortou. O senhor gritou? Não, De dor? gritei, não gritei. O senhor levou 2 facadas e não gritou? Gritei. Não Tá. gritei. Eu puxei da garruchinha, foi nessa hora que eu dei o tiro nele. Tá. E aí? Aí era para dar um O tiro. senhor deu a facada nas... Não, ele me acertou uma aqui, ó. Acertou uma facada nas costas. Isso. Tá, ele chegou a perfurar as costas do senhor? Chegou a cortar o couro. Chegou a cortar. Tá, e aí o senhor pegou a arma e deu um tiro nele, é isso? Para dar um tiro, sim. Aí, infelizmente, acabou saindo os 2. Tá, o tiro da garrucha, Da garrucha. calibre 22. Isso. Tá, e aí? Ele levantou. Tá, Ele levantou de pé e pá, enfiou a mão dentro da calça. Eu achei que era só para me intimidar. Foi na hora que ele puxou o 32. Na hora que ele puxou o 32, que ele engatilhou, eu bati as 2 mãos em cima do revólver. Um disparo ele conseguiu fazer no meio das minhas pernas. Passou entre meio das minhas pernas. Daí vira a mão para cá, vira a mão para lá. Mais outro disparo aconteceu de acertar ele. Foi na hora que eu corri. Eu corri, só que eu caí na porta da casa dele. Quando eu caí na porta da casa dele, o revólver já estava em minha mão. Só que eu vi o rosto dele vindo em cima de mim. Já muito próximo de mim. Tá. Foi onde eu fechei o olho e apertei o gatilho. tá. Quantos tiros o senhor deu nele? O senhor Uns deu 6, os 2 6. primeiros da garrucha? É isso? Isso, Tá, e depois o senhor conseguiu pegar o revólver dele, isso. e aí depois o senhor deu mais um tiro, ali quando ele estava vindo. Não, foi mais de um sim, mas eu não lembro porque eu não sei quantas balas ele tinha no revólver. Tá, esse último tiro que o senhor deu, que o senhor disse que fechou o olho e apertou o gatilho, né, quando ele estava se aproximando com a cabeça, já foi foi do lado de dentro ou do lado de fora da casa? Não, eu estava caído com o meu corpo inteiro pro lado de fora e a minha cabeça estava bem na porta da casa dele, quando ele veio em cima de mim. Tá, daí o senhor atirou, E eu fechei o olho e apertei o gatilho. certo. E aí, depois disso, depois de dar o tiro? Daí eu peguei e desci e fui embora. Tá, o senhor viu a mãe dele, Não. viu a irmã dele ali ver o senhor? Não, em momento algum, ninguém viu nada. O senhor, a mãe dele e a irmã dizem que viram o senhor, que o senhor inclusive teria dito para a mãe dele que bode velho não, enfim, não, bode velho não berra. O senhor chegou a dizer isso? Jamais. Tá. Nunca. E o senhor disse que saiu então dali. O senhor saiu correndo? Sim. O Alisson foi atrás do senhor? Não. Não foi ninguém atrás do senhor? Não. O senhor, o Eric Mateus, ele estava por ali? Infelizmente, isso daí foi a maior mentira que eu ouvi nesse depoimento desse pessoal aí. Não existia Eric, não existia ninguém. Era um problema meu e dele. Tá. No momento, o senhor não viu, então, nem a mãe, nem a irmã dele, e nem o cunhado dele correr atrás do senhor. Não, senhor. Certo. O senhor saiu com a arma na mão.
Provavelmente sim, também não me lembro. O senhor estava com as duas armas, com a garrucha e com o 32? Não, daí o 32 eu levei. A garrucha eu perdi quando eu corria, quando eu pulei a cerca. Quando o senhor pulou a cerca, o senhor perdeu a garrucha. Isso. E aí o senhor saiu correndo com o 32. Isso. E daí o senhor foi para onde? Eu fui lá para onde que tinha um restaurante ali na BR, antigamente, que hoje é fechado. Tá. E aí? Eu subi pelo posto Trevo, fui para minha casa, tomei banho, troquei de roupa, no outro dia fui trabalhar normal. Trabalhei normal porque eu tinha pegado uma reforma da casa do lado. Eu estava limpando o terreno para construir uma O indígena. senhor não procurou a polícia para dizer o que tinha acontecido? Não, até o momento não. Tá. E aí? Então, daí aconteceu que eles começaram a me perseguir. Quem começou a perseguir o senhor? Dele, O pai dele? ele e mais os outros povos lá do comando, do PCC, começaram a andar atrás de mim de moto, para cima e para baixo, onde eu estava, eles estavam. E acabou que eu fui peguei uma carona até o Mauá. E no Mauá eu fui para Rio Preto, que eu tinha tocado umas obras lá, eu tinha um conhecimento lá. Tá, mas o senhor, mesmo ameaçado, não foi buscar a polícia para relatar essas ameaças que o senhor estava sendo ameaçado? Não, eu recorri às armas que eu tinha e eu confiei no conhecimento que eu tinha da polícia que a gente tinha construído para eles. A gente não ficou correndo atrás de prestar queixa e nada, porque a gente... Tá, mas o senhor sabe que esse é o procedimento comum, o procedimento normal. Hoje eu sei. Tá, e o senhor depois foi para Rio Preto, é isso? O senhor foi até Mauá e depois foi até Rio Preto. Isso. E no momento da sua prisão, o senhor tentou se passar pelo seu irmão. Não, de maneira nenhuma. O senhor apresentou um documento tentando se passar pelo seu irmão. Os documentos do meu irmão eu peguei escondido para comprar a passagem. Quando eu estava lá, eu apresentei os meus documentos, porque eu tinha carteira de trabalho, eu tinha vários registros de empresas que eu trabalhei, contrato. Tá. Então não tinha como eu passar por outra pessoa. Tá, e o senhor, lá no momento que o senhor foi preso, o senhor estava com a arma. Sim. O senhor não se desfez da arma. Não. Ficou com o revólver 32. A intenção era me apresentar. Depois de 15, 20 dias, 30 dias, eu tinha que esperar a poeira baixar e eu precisava dessa arma para me aparecer com ela. Quanto tempo o senhor ficou em Rio Preto até ser preso? 7 dias. 7 dias. Tá. E o senhor disse... aliás, eu vou fazer uma pergunta em relação ao Eric Mateus. O senhor conhecia o Eric Mateus? Muito pouco, de vista assim, lá, bom dia, boa tarde. O senhor frequentava a casa do Eric Mateus? De jeito nenhum. O senhor sabia se o Eric Mateus era traficante? Também não. Não? Não. Tá. O Eric Mateus estava lá no dia que aconteceu os disparos, que o senhor deu os disparos? Não, eu não vi. Não viu? Não. Tá. O senhor então nega essa acusação de que o Eric Mateus teria acertado, seja em dinheiro, seja em pedras de crack, para o senhor ir lá e executar o Alessandro? Isso é absurdo, isso aí não existe. Nunca, nunca, nunca. Tá. O senhor ouviu aqui os depoimentos de todas as testemunhas, de todos os informantes aqui que depuseram aqui, né? Sim. O senhor verificou que essa versão que o senhor apresentou não foi confirmada por nenhum dos informantes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E que os informantes, inclusive, apresentaram uma outra versão, de que o senhor frequentava a casa do Alessandro, frequentava a casa da mãe do Alessandro, que os senhores usavam droga juntos, usavam crack juntos, né? E que o senhor já tinha aparecido nessa casa armado com esse revólver 32 e que o Alessandro não tinha arma. Tinha. O Alessandro tinha mais de uma arma. Tá. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre essa acusação especificamente? O fato de ninguém ter tomado conhecimento, na verdade, todos os que compareceram aqui, que deu testemunho, a família dele era conivente com a vida que ele levava, com a vida de... Tá, então o senhor está dizendo que a versão apresentada pelos informantes é para proteger, seria para proteger o... Sim, para tentar limpar a imagem dele. Certo. Todos eram conhecidos, todos vizinhos, todos... O senhor sabia sobre essa circunstância de que o Eric Mateus, o Alessandro teve um desentendimento com o Eric Mateus? Sabia sim, Meritício. Da onde que o senhor sabia? Sabia porque corre, essas coisas ruins aí, corre a cidade inteira. Tinha a notícia, então, de que... Não, sabia que o Alessandro tinha mostrado as partes íntimas para a sogra dele. Tá. Mas o senhor sabia, então, dessa desavença? Sim. Certo. Sabia se o Alessandro já tinha tomado um tiro do Eric Mateus, um tiro de espingarda de pressão? Então... O senhor sabia disso ou não? Sabia Sabia. sim, doutor.
Certo. Mas mesmo assim o senhor só conhecia o Eric Mateus de vista. É porque uma vez, quando eu estava trabalhando do lado, eu pedi para ele guardar minhas ferramentas num dia de tarde, porque eu não tinha onde guardar. Então o conhecimento que eu tinha com ele era bem pequeno. Eu não tinha um conhecimento com ele de 2, 3 meses, era conhecimento de uma semana. Certo. Então o senhor tinha um conhecimento distante com o Eric Mateus. Isso. Tá. Mas o senhor sabia de todas essas situações, do Alessandro ter mostrado as partes íntimas, do Eric Mateus ter dado um tiro de espingarda de pressão, isso tudo o senhor sabia? Sabia sim, Meritício. Sabia. Tá. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre esses fatos que o senhor queira esclarecer, não? Sim, Meritício. No mês de maio, eu fui sequestrado dentro da cadeia aqui de Faxinal, dentro do sistema. O pai dele ligou da... Mês de maio de quando? 2019 ou 2020? De 2019. 2019. Mas 2019 o senhor não estava lá em Florínia? Não, senhor. O senhor já tinha sido transferido para cá? Transferido para cá, eu vim em dezembro. Pra cá. Tá. E aí? Eles ligaram ele, mas esse chamado José Carlos aí, que todo mundo conhece na cidade, é o vulgo Sapo. Esse sapo estava preso aqui, esse sapo saiu para a rua e entraram num censo lá, ele e o pai do Alessandro, e eles ligaram dentro da cadeia e encomendaram a minha morte. Até então fui chamado, eu morava na cela 5, eu fui chamado para a cela 7 para esclarecimento, para, como dizem eles, uma troca de ideia. E eu cheguei lá, eu passei 4 dias amarrado, eu tive minhas pernas, as cordas entrou dentro das minhas pernas, eles me jogaram pinho-sol nos meus olhos, nas minhas partes íntimas, eu dependo hoje de 2 óculos, eu perdi 50% da minha vista, eu tive a minha mão quebrada, eu não pude pedir médico, não pude pedir nada, porque eu só ia estar acelerando a minha morte ali dentro. Tá, mas quem que fez isso com o senhor? O pai do Alessandro encomendou a minha morte para o povo do PCC, de lá da rua. Tá, mas quem eram os presos que fizeram isso? Na época foi o Pichote, né? Vulgo Bruno, TL, o povo do PCC que estava ali na época. Tá, mas eu preciso saber quem é, porque essa é uma denúncia grave. Eu não posso falar para o senhor, meritíssimo, o nome, porque eu não sei o nome de cada um. Não, tudo bem, mas veja, o senhor está fazendo uma acusação bastante grave, inclusive que teria acontecido dentro da carceragem, ou seja, isso gera uma responsabilidade não apenas dos presos, mas uma responsabilidade, em tese, também daqueles que tinham a guarda. Porque se o senhor diz, o senhor está relatando que o senhor ficou 4 dias amarrado. 4 dias amarrado. Ninguém tomou nenhuma providência, nenhum agente de cadeia, nenhum agente carcerário? Não, porque quando a gente chega dentro da galeria, o que acontece? 5, 6 ali já tampa a grade. A gente que está amarrado, jogado lá dentro do banheiro, ou seja, do boi, como eles dizem, tá. Lá não tem visão. Tá, mas assim, só para ficar claro, nessa época que o senhor está citando, em 2019, os presos já não ficavam na galeria, eles já ficavam todos trancados no X. Como é que o senhor foi do X5 para o X7? Foi chamado. Não, tá, mas como é que a rigor o senhor fica trancado no X? Como é que o senhor foi de um para o outro? Eles faziam permuta, meritíssimo. Mandava um da cela deles. Quando eles queriam levar alguém para a cela deles, para interrogar, eles mandavam um da cela deles para outra cela e levava a gente para a cela deles. Tá. E quem que... Os agentes carcerários permitiam isso? Sim, na época sim. Quando era eles não notavam que tinha nada de errado, tá. Até então era normal. Certo. E o senhor ficou 4 dias lá? Fiquei 4 dias. Só que o aval era para matar eu e o Bruno na mesma corda. Era para pendurar nós 2. Bruno que Bruno? O Bruno, que foi o que foi morto depois, nos dias depois. Tá. Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer a respeito desses fatos? Daí, depois desse acontecido aí, depois dos 4 dias, eu só consegui escapar da cela, ou seja, escapar de morrer, porque teve o banho de sol, e eles abriram a cela 7, que era a cela que nós estávamos, e aí eles foram obrigados a me soltar, porque o agente, nesse dia, ele abre a cela e entra dentro para verificar. Uhum. E daí eu saí da cela, tomei o banho de sol, e quando foi na parte da tarde, eu não quis mais voltar para a cela 7, eu entrei na cela 5. Tá. Certo? E daí foi onde eles conseguiram remanejar o Bruno, levaram o Bruno para a cela 7. Uma noite, 2 depois, eles mataram o Bruno. Eles mataram o Bruno na cela 7. Aí tudo isso daí foi relatado. Eu relatei para o seu Emerson, que é o
o diretor do presídio, e ele só me tirou de lá e me levou para o seguro porque ele pegou no grampo, que era para ter matado eu também, e era para me matar de um jeito ou de outro, era para me Tá. matar. O senhor hoje está no seguro. Sim, excelência. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Bom dia, Silvio, tudo bem? Bom dia. Só mais alguns esclarecimentos ali sobre a dinâmica, então, do momento do fato, dos tiros. O senhor fala, então, que estava sentado quando ele deu a primeira facada. Ele estava sentado do meu lado, eu estava desse lado, ele aqui, onde eu estou, e eu do lado dele. Então, a facada te pegou em qual lado? Aqui, ó. No braço. Aí o senhor levantou e ele veio e te deu uma facada nas costas. Não, ele ficou rindo. Ele nem se levantou, ele só se levantou quando eu parei de pé na porta. Eu Tá. parei de pé na porta, que eu puxei a manga da camisa, que eu vi que era sangue, daí que eu senti as costas. Nas costas eu senti a dor muito grande, mas não gritei. Tá, mas ele então veio pelas costas do senhor e deu essa Ele deu facada. essa facada aqui. Tá. Daí nisso, então, o senhor virou e atirou 2 vezes com a garrucha contra ele. Isso. Um de frente pro outro. Isso. Tá, esses 2 tiros pegaram nele? O senhor chegou a ver alguma coisa? Eu creio que sim. Tá. Então deu 2 tiros ali, um de frente pro outro. Isso? Tá. Daí, na sequência, como é que foi ele pro senhor cair? Como é que aconteceu o resto? Não, deu. Quando eu dei os 2 tiros nele, foi a hora que ele sacou o revólver que estava com ele. Tá. Eu estava em pé. Uhum. Foi quando ele sacou o revólver, que ele puxou no cão, eu grudei com as 2 mãos. Tá. Como estava engatilhado, porque se eu tivesse segurado antes dele engatilhar, ele não teria disparado. Como já estava engatilhado, então um disparo saiu Mas saiu então para baixo. Saiu para baixo, no Não meio da minha atingiu perna. ninguém. Não. Ah, pegou no meio das pernas do senhor, tá. Pegou no chão. Aham. E aí vira para lá e vira para cá, esse revólver disparou de novo. Mas então a arma estava aqui para baixo. Isso? Então, já estava fazendo isso daqui com ele, já segurando na arma. Tá. Uhum. Disparou novamente. Foi aonde que deve de ter acertado ele, porque senão ele não tinha soltado. Entendi. Foi onde que ele soltou. Quando ele soltou, eu corri. Eu tentei correr, sair dali. Porque eu pisei era um barranquinho, para subir na casa dele, era uma casinha de chão, e tinha um barranquinho, chovia muito na hora. Quando eu pisei, que eu escorreguei e caí, eu vi a cara dele vindo para cima de mim. Não Entendi. podia fazer mais nada, foi onde que eu apertei. De baixo para De cima, baixo para então. cima. Eu estava caído no E chão. ali o senhor sabe onde o senhor atingiu ele? Não vi, não posso dizer para a senhora que eu não vi. Eu estava mais assustado, eu tirei mais de medo, por causa do tamanho. Um homem de 2 metros de altura, e eu 1,64 m. Uhum. A respeito dessa questão aí que o senhor fala, que acha que eles vieram aqui hoje, né, para limpar a imagem dele, porque todas as pessoas que foram ouvidas aqui falaram que os senhores tinham um relacionamento, né, que até o Everson, que inclusive alegou que foi ameaçado, ele veio aqui e falou que já tinha visto o senhor lá usando drogas com o Alessandro. O senhor fala aí que seria para limpar a imagem, mas os próprios familiares dele aqui falaram que ele realmente era usuário, que ele tinha esse problema. Em nenhum momento aqui eles vieram pintar ele de santo, como o senhor quis dizer aí, e falaram isso. Inclusive o Everson, que era amigo dele, mas inclusive estava sob ameaça, veio aqui e falou isso hoje. Então o senhor continua sustentando essa versão de que o senhor não tinha nenhum relacionamento com ele? Não tinha nenhum relacionamento, nenhum vínculo com ele. Nunca tive. Eu nunca bebi usou um copo drogas d'água. também? Ela falou que eu comia na casa dela, que eu bebia. Eu nunca tomei um copo d'água na casa dela, porque eu fui 2 vezes lá. E nas 2 vezes que o senhor foi, o senhor não encontrou ninguém, nenhum familiar, só Não, encontrou o tava- Alessandro, Tava mais de 10 peão fumando droga lá, só usuário. só usuário. Entendi. O senhor, quando foi ouvido na delegacia, lá, quando foi preso, lá em fevereiro de 2018, lá em São Paulo, né, que o senhor tinha fugido para lá, o senhor falou que saiu evadido da cidade de Faxinal, visto que teve um desentendimento com um indivíduo daquela cidade e efetuou disparos nele, matando-o. Que após passar por Ibirá, veio para a cidade de Potirendaba e estava ficando na casa de sua tia. Hoje, policiais militares e agentes da guarda estiveram na casa da sua tia, onde o senhor também se encontrava, ocasião em que ela permitiu que eles fizessem buscas no imóvel e acabaram encontrando armas de fogo. Inclusive, esse revólver marca Taurus, calibre 32, né, que foi usado no dia do fato. Consta aqui que o senhor falou que estava municiado com 4 cápsulas intactas, o qual adquiriu na cidade de Faxinal, pagando a quantia de R$2.000, que esta arma de fogo foi a que utilizou para matar seu desafeto naquela cidade. Por que o senhor apresentou versões tão diferentes? Hoje o senhor fala aqui, em juiz também falou,
meses, né, depois do fato, que na verdade a arma era da vítima, que na verdade o senhor estava em legítima defesa. Por que quando o senhor foi ouvido lá em fevereiro, o senhor fala mesmo que queria se apresentar, né, não se apresentou, foi preso? O senhor fala que queria se apresentar. Por que o senhor não apresentou essa versão? Porque, na verdade, para ser sincero com a senhora, nesse dia que eu assinei esse papel, eu não sei nem o que eu falei, do tanto que eu apanhei, do tanto de choque que eu tomei, eu não sei nem o que eu falei naquele dia. Entendi. Então, essa assinatura aqui do senhor, o senhor não leu nada. Não. Os policiais lá de São Paulo, que não tem nenhuma relação aqui com os fatos que ocorreram em Faxinal, eles tinham motivo para espancar o senhor, torturar o senhor, para o senhor falar isso aqui. Sim. Que, na verdade, não é nem muito detalhado, né? O senhor nem deu detalhes do fato em si. O senhor simplesmente falou que teve um desentendimento com a pessoa, matou ela, e que a arma você tinha adquirido aqui em Faxinal por R$2.000. Não, porque ele tentou vender essa arma para mais 3 pessoas antes de mim. Sim, mas independente disso, aqui o senhor falou isso lá. Não, Então, o senhor está alegando, então, que falou isso aqui sobre tortura? Sobre tortura, não. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Eu não sabia nem como eu estava de pé, do tanto de choque, do tanto que eu apanhei daqueles guardas municipais em São Paulo. Doutor, é só um adendo aqui, porque esse é um fato novo, na verdade, que está surgindo aqui, então eu só vou fazer algumas perguntas em relação a esse fato, eu já retomo a palavra com Vossa Excelência. Em relação a isso, o senhor está dizendo agora que o senhor teria sido torturado em São Paulo também. Sim. Quem que praticou isso? Onde que teria acontecido essa tortura? Dentro da casa da minha tia. Dentro da casa da sua tia. A sua tia viu essa tortura? Viu? Viu? E essa tortura teria sido praticada por quem? Pelos guardas municipais. Guardas municipais. Tá. O que eles fizeram? O que eles fizeram, senhor? Me deram muito choque, muito chute, pontapé. Deram um choque como? Com o quê? Uma maquininha, uma pistola, um com uma pistola, um com uma maquininha quadradinha, encostava em mim que chegava a queimar. Certo. Eles estavam com aquela arma de choque. Isso. E eles usaram essa arma de choque. Sim. O senhor reagiu de alguma forma? Reagi como? Tá. Meritíssimo. Tá. Só feitos os esclarecimentos, devolvo a palavra aqui ao Ministério Público para, na sequência, apenas para ficar registrado, enfim, o fato que tinha sido falado pelo réu. E, senhor Silvio, mais um questionamento aqui. Falaram que viram o senhor mesmo falou que estava no bar, né, no dia do fato, ele bebendo, tudo. O senhor chegou a conversar com o Eric nesse dia e com o Sapinho? Não. Tinha pessoas lá que eu não lembro quem era, que nós estávamos bebendo nesse dia, estávamos tomando, até o bar fechou, a gente continuou lá sentado. Esse rapaz que deu o depoimento aqui, o Everton, ele ouviu sim, quando uma pessoa citou para mim que as fitas estavam com o sapo, porque é assim que ele se pronuncia. Mas essa pessoa não foi o Eric? Não. O Eric não estava lá. Tá. Quanto que o senhor tem de altura? 1,64. E sobre essas ameaças feitas ao Everson, o senhor tem conhecimento disso? Jamais. E porque o senhor sabe por que ele viria aqui e falaria isso a respeito do senhor? Ele tem alguma coisa pessoalmente contra o senhor? Não. O senhor conhecia ele? Conhecia de vista, conheço mais o pai dele. Que é o Farofa, né, que tem o bar. Mas fez alguma ameaça a ele? Não, nunca, jamais. Não pediu para ninguém fazer? Não, nunca. Tá Isso é para tentar prejudicar um pouco mais, doutor. Isso é para tentar prejudicar mais a sua opinião, né? Tá certo, obrigado. Doutor, o senhor prefere que eu abra inicialmente a palavra aos jurados e depois para o senhor ficar com a última palavra, ou indiferente? O senhor quer já perguntar? Pode ser. Então vamos seguir a ordem legal. O senhor pergunta, então. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Douglas. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, doutor. Então, Silvio, vamos recapitular um pouquinho ali, só precisa falar dessas versões, assim, você foi bem esclarecedor a questão de como você chegou lá. Eu só quero saber o quê? Na hora que você estava conversando, como que você chegou na casa do Sandro? Você entrou pela frente, entrou pelo trio, porque você ouviu a mãe dele falando, né? E falou que tá uma distorção ali se você entrou pela frente, tá? Da entrada da casa até o fundo, ou você entrou por um triozinho que ela falou que tinha a casa. Você entrou como por lá? Doutor, na hora que eu estava no bar, eu não fui direto para a casa do Alessandro. Uhum. Porque como foi citado que algumas fitas, que é como eles dizem na gíria deles, estaria com o sapo, porque o sapo estava vendendo as minhas coisas, eu fui na casa do sapo. Uhum. Eu conversei com o sapo, se ele tinha... Essa hora que você foi na casa do sapo era mais ou menos aproximadamente que horas? Já estava chegando perto de umas 10 para as 11, mais ou menos. E aí falei, sapo, você andou vendendo umas ferramentas lá.
tem mais alguma coisa com você? Eu preciso do compressor, que o compressor vai me dar problema. Ele falou assim, não, a única coisa que eu tinha foi o que ele me deu para vender. Nós vendeu, nós já fumou e é tudo com ele. E essa conversa o senhor teve com o Sapo? Foi na rua? Foi perto da... Foi na casa do Sapo. E a casa do Sapo fica perto da casa do Everson? Fica perto da casa desse Everson ali do bar do pai dele? Uns 50 metros longe. Perfeito. Aí de lá, daí ele falou essa De lá situação... eu subi, eu não entrei pelos fundos. Eu entrei pela frente da casa normal. Porque eu não cheguei atirando ele, eu cheguei conversando. E a hora que o senhor entrou pela frente ali, o senhor chegou, ele tava como? Ele tava sentado? Tava de pé fumando. Tava sentado lá. Fazendo uso de... E não tinha mais ninguém ali no quintal. A iluminação ali, como que era que o senhor entrou ali? Tinha alguma luz acesa? Tava bem claro o senhor chegar lá no fundo? Lá no asfalto, é uma claridade normal da do poste. Pública. Mas no terreno é a luz da lua. Não tem claridade. Mas estava chovendo, o senhor conseguiu entrar lá, encontrar ali onde ele estava? Eu cheguei, desarmei o guarda-chuva, entrei para dentro e comecei a conversar com ele, porque até então eu tinha certa liberdade de conversar com ele, porque ele sabia, ele estava sabendo que eu já sabia das coisas. Ele tinha aquela situação anterior que o senhor relatou, que ele tinha entrado na casa do senhor. Isso, porque os meninos já tinham me devolvido e não tinha como eles negar quem que vendeu. Perfeito. Tá, aí a hora que o senhor saiu, o senhor não viu ninguém, o senhor depois deu o disparo, deu aquela confusão ali dele tentar matar o senhor com a faca, o senhor caiu, levantou, deu o disparo ali nele, saiu e não encontrou ninguém. Não, o senhor chegou a ver a luz acendendo, alguém saindo para ver alguma coisa Quando ali? a luz se acendeu, eu já estava mais ou menos uns 80, 90 metros da casa. Então a dona Maria não chegou... O senhor sabe o motivo dela ter vindo aqui em juízo pela segunda vez já e falar que conversou com o senhor ameaçou ela ali no momento? O motivo é sempre o mesmo, né, doutor? Não existe uma mãe, não existe um pai, né, que venha falar qualquer coisa que possa prejudicar o filho. Pode ser o maior caco do mundo. Para um pai, para uma mãe, ele sempre vai ser um santo. Sim, sim. E aí, a hora que o senhor chegou a ver algum ônibus também parado ali na rua? O ônibus não saía de lá, o ônibus ele ficava lá mesmo. O tempo todo. E o senhor, a hora que entrou ou saiu, viu alguém ali dentro desse ônibus? Não tinha ninguém. Aí o senhor pegou, saiu, correu. Eu fui embora. Foi embora. Não tinha ninguém, não vi ninguém na rua. Tá. Então, ninguém. Em momento nenhum o senhor chegou a combinar com o Eric e tudo mais? Nunca. Jamais. Só os trabalhos que o senhor fazia do lado da casa dele mesmo? Jamais eu ia envolver uma pessoa num problema meu e outra. Eu sabia da questão dele com o Eric, o negócio da sogra dele por boca dos outros também. E um pouco antes do senhor sair de Faxinal e ir para Mauá, que o senhor falou, para depois ir para São Paulo, antes ali do pessoal estar investigando a rotina do senhor e tudo mais ali, que o senhor falou que era o pessoal integrante do PCC, o senhor ouviu algum relato falando que o pessoal estava falando no bairro que era o senhor que tinha matado, que o Eric tinha pago o senhor para fazer isso? O senhor ouviu alguma coisa? Não ouvi nada disso daí, mas eu tinha a plena certeza e a convicção de que o pai dele e a mãe dele, morando de parede e meia, eles ouviram toda a conversa que eu tive com o filho deles. E todo o tempo eu tentei ser amigo dele. Em momento algum eu queria ter tirado a vida dele, porque eu não tenho esse direito. Mas se for para mim perder a vida, doutor, eu, de uma maneira ou de outra, eu vou lutar. Eu tenho 28 anos de carteira registrada, trabalhei desde os meus 18 anos, eu trabalho em construção civil, para me comprar 10 mil de ferramenta para o cara ir lá e trocar por R$200 de droga. Perfeito. Sem mais, excelência. Senhores jurados, tem alguma questão? Não? Então está encerrado. Bom, senhores, então nós vamos nesse momento, são meio-dia e 32, nós vamos fazer uma pausa, então voltamos às 13h20, tá? Os senhores jurados, os senhores advogados, aqui todos os demais que estão aqui no júri, almoçarão aqui conosco, tá? Estão todos convidados, os advogados convidados, claro, os jurados almoçam aqui conosco, vai ser servido aqui mesmo na sala de julgamento. Então voltamos para o julgamento às 13h20. Muito obrigado. Tá? Bom, visto, trata-se de ação penal pública incondicionada, avisada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em desfavor de Silvio Aparecido Freire, o qual foi denunciado e pronunciado como em curso
nas sanções dispostas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, relativo ao crime de homicídio qualificado consumado, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, relativo ao crime de corrupção de criança ou adolescente, ambos praticados na forma do concurso formal próprio. Segundo a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta da meia-noite e 45, no interior da residência localizada na rua Ponta Grossa, número 152, Jardim Santa Helena, município comarca de Faxinal, o acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, os quais ceifaram a vida da vítima Alessandra Antunes dos Santos. Além disso, o acusado, na mesma oportunidade, teria facilitado a corrupção do então adolescente Eric Mateus dos Santos Souza, com ele praticando o crime de homicídio acima narrado, tendo o adolescente agido em concurso com o réu, vigiando as imediações para que se garantisse efetivamente o sucesso da empreitada criminosa. O crime de homicídio teria sido cometido ainda mediante recurso que dificulta a defesa da vítima, desde que o denunciado agiu de forma inesperada, de inopino, ingressando no local e efetuando os disparos contra a vítima enquanto esta repousava em seu quarto. No relatório, eu passo a decidir. O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri dessa comarca na data de hoje. Na sequência, após a instrução em plenário e os debates entre acusação e defesa, foram votados os quesitos pelos jurados em 2 séries e apurou-se o resultado que adiante se examinará. Em relação à primeira série de quesitos, relativa ao crime de homicídio, os senhores jurados, por maioria, reconheceram a materialidade e autoria da infração, bem como a qualificadora, afastando a tese defensiva relativa ao privilégio. Em relação à segunda série de quesitos, relativa ao crime de corrupção de criança ou adolescente, os senhores jurados, por maioria, reconheceram a materialidade e a autoria da infração, afastando as teses defensivas concernentes à pretendida absolvição pelo crime. Diante do exposto, de acordo com as respostas dadas aos quesitos pelos senhores jurados, eu condeno o réu Silvio Aparecido Freire como incurso nas sanções dispostas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte do Código Penal. Condeno-o ainda ao pagamento das custas e despesas processuais em sua integralidade. Quanto à aplicação da pena, em relação à pena do crime de homicídio qualificado, eu vou poupá-los aqui da leitura de toda a explicação de cada uma das circunstâncias judiciais, mas não reconheci nenhuma circunstância judicial desfavorável em relação ao réu na primeira fase, considerando, inclusive, que ele não possui mais antecedentes, uma vez que há, conforme a certidão do sistema Oráculo, apenas uma transação penal extinta há quase 20 anos. Então, não há como se reconhecer qualquer tipo de maus antecedentes em relação ao acusado. Dessa forma, fica fixado a pena, no mínimo legal, de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, quanto a agravantes e atenuantes, não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, uma vez que a versão sustentada pelo acusado é uma confissão qualificada, não podendo ser utilizada, portanto, para fins de minoração da pena. Desse modo, fica fixada a pena no patamar anterior de 12 anos de reclusão. Eu ressalto que aqui, ainda que fosse o caso de se reconhecer, conforme corrente jurisprudencial, a possibilidade de reconhecimento da qualificadora da confissão qualificada, ainda assim, a pena permaneceria no mesmo patamar de 12 anos de reclusão, uma vez que já fixada no patamar mínimo na etapa anterior. Então, ainda que houvesse discussão, a pena, o resultante da pena nessa etapa não seria alterado. Na terceira etapa, não se vislumbra causa especial ou geral de aumento ou de diminuição de pena, de forma que fica a pena fixada em 12 anos de reclusão. Quanto ao crime de corrupção de criança e de adolescente, na primeira fase não há qualquer tipo de circunstância judicial negativa em relação ao réu, de forma que fica a pena fixada no mínimo de 1 ano de reclusão. Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes, permanece a pena também no patamar de 1 ano de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena, de forma que permanece, assim, a reprimenda fixada em 1 ano de reclusão. Havendo a prática de 2 crimes mediante uma só conduta, é caso de se aplicar a regra do concurso formal,
entre o crime de homicídio e o crime de corrupção de criança e adolescente. Desse modo, seria o caso de se aplicar a regra do artigo 70, primeira parte do Código Penal. Todavia, a aplicação dessa regra geraria uma situação mais desfavorável ao acusado, uma vez que 1/6 de 12 anos de reclusão implica em 2 anos de reclusão. Dessa forma, eu aplico, porque mais benéfico ao acusado, a regra do concurso material de crimes, cumulando a pena de reclusão de 12 anos pelo homicídio qualificado com a pena de reclusão de 1 ano pela corrupção de criança e adolescente. Dessa forma, para a fixação do regime, do regime inicial, eu considero aqui o tempo de prisão provisória. O réu está preso nessa data há 2 anos, 9 meses e 16 dias. Dessa forma, resta ao réu cumprir 10 anos, 2 meses e 14 dias, razão pela qual fixo o regime inicial fechado para cumprimento diante da quantidade de pena. Não cabe a substituição da pena e o sursi, considerando a quantidade de pena aplicada e o fato de ter sido crime praticado mediante violência real contra a pessoa. Eu mantenho, nesta oportunidade, a prisão cautelar do réu por entender que a prova da materialidade e da autoria se robusteceram pela decisão soberana do Tribunal do Júri, de modo que os requisitos e pressupostos ainda persistem, em especial a garantia à ordem pública. Não foram suscitados nos debates valor mínimo de reparação para a vítima. Dessa forma, fica relegada a possibilidade de discussão na esfera civil em relação a esse tema. Fixo, nessa oportunidade, os honorários advocatícios devidos ao advogado nomeado, ao advogado nativo nomeado, Dr. Douglas, pela sua atuação aqui em plenário. E, por fim, determino que se procedam todas as intimações e todas as comunicações da forma do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, expedindo-se a guia de recolhimento provisório e, depois de trânsito em julgado, a guia de recolhimento definitiva, o ofício à Justiça Eleitoral e a petição à suspensão dos direitos políticos, formando-se, por fim, os autos de execução. Eu dou a presente sentença por publicada nessa oportunidade e as partes por devidamente intimadas. Questiono as partes nesse momento, o Ministério Público inicialmente, se tem alguma consideração a fazer. Não? A defesa tem alguma consideração a fazer? Muito obrigado. Então, nesse momento, eu dou a presente sessão por encerrada. Eu agradeço aqui a presença de todos que estiveram aqui na nossa sessão. Agradeço aos senhores jurados, por mesmo no meio de uma pandemia, com todas as restrições e todas as limitações dela decorrentes, estarem aqui presentes. Né? Os senhores estão exercendo aqui uma forma de democracia direta dentro do Poder Judiciário. A decisão dos senhores é soberana, independentemente de qual seja o seu conteúdo. Ninguém, nem eu, nem qualquer tipo de desembargador, ministro ou qualquer outra autoridade judiciária pode desconstruir a decisão dos senhores. Então, essa é a forma mais forte e mais direta de participação popular dentro do Poder Judiciário. Então, eu agradeço a presença de todos os senhores, o trabalho que os senhores exerceram aqui. Agradeço também aos policiais militares por garantirem não só a escolta, né, do acusado, mas igualmente a nossa segurança, como sempre tem garantido num trabalho belíssimo que fazem aqui nessa comarca de Faxinal, ao qual eu só tenho a agradecer. Agradeço a presença também do réu, que está aqui, que acompanhou aqui presencialmente o seu julgamento. Agradeço os funcionários, servidores, estagiários aqui da Justiça, porque sem eles nós não poderíamos realizar uma sessão de julgamento como essa, especialmente com todas essas limitações. Né? E agradeço ao Ministério Público, na pessoa da doutora Camila. Vossa Excelência mostrou aqui, ao lado também do doutor Douglas, do doutor Luiz, como se faz um debate em alto nível.